E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra falar o que eu achei da nova série de terror da Netflix, O Clube da Meia-Noite. O Clube da Meia-Noite chegou à Netflix na sexta-feira, dia 7 de outubro, já aquecendo pro Halloween por aí, e essa é uma série criada pelo Mike Flanagan, que é o mesmo criador de séries como Missa da Meia-Noite, A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, um cara aí especializado no gênero e que sempre desenvolve algo novo pra Netflix, e que até hoje, assim, eu gostei bastante dos trabalhos dele, então eu tava muito ansiosa pra ver o que viria pela frente nesta nova série. E eu vou te contar então nesse vídeo o que eu achei. Eu vou dividir o vídeo em uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers pra gente comentar também um pouquinho do desenvolvimento e do final e o que ele adianta pro futuro, mas se você ainda não assistiu a série, pode ficar tranquilo porque eu vou avisar aqui no vídeo quando eu for começar a parte com spoilers, então você consegue já ter uma noção de se eu gostei ou não pra te ajudar e também não ter a sua experiência estragada aí com grandes revelações. Pode assistir tranquilamente que eu aviso aqui antes. Bom, e se esse vídeo te ajudar a decidir se vai assistir ou não, se você gostou, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, porque enfim, falo bastante sobre filmes e séries por aqui, também sobre música, entretenimento no geral, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, vamos começar do começo. O Clube da Meia-Noite vai acompanhar um grupo de jovens com doenças terminais. E são um grupo de jovens aí que, enfim, não tem grandes relações com a família, ou já perderam membros da família. Eles são pessoas que não têm tanto a perder e decidem, então, ir para uma casa, eles chamam de um asilo, né? Um lugar, uma casa para eles, enfim, terem autonomia sobre a própria morte, uma casa em que eles vão decidir exatamente o que eles querem quando eles morrerem, para eles aceitarem que o fim tá próximo e para eles terem uma convivência com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E aí, nessa casa, esses jovens têm um clube secreto. Todo dia à meia-noite, eles se encontram na biblioteca para contar histórias, enfim, qualquer tipo de histórias que eles ficam ali para se unir. E eles também criam um acordo entre eles que é: o primeiro a morrer tem que tentar mandar um sinal concreto de que, enfim, eles estão ali, tem que tentar voltar e mostrar para tentar dar um sinal do que acontece depois que eles morrem. Basicamente é isso, mas no meio dessas coisas também tem alguns acontecimentos misteriosos que a gente vai acompanhar. Por exemplo, uma das personagens que a gente vai mais acompanhar é a Ilonka, que ela decide ir para esse asilo depois que ela descobre que 2 anos depois da fundação dele, uma garota conseguiu se curar completamente do câncer de tireoide que ela tinha. E a Ilonka tem justamente câncer de tireoide, então ela é uma menina com muita esperança, ela acha que essa casa pode ajudá-la a se recuperar, mesmo já tendo recebido a notícia de que é um câncer terminal. Então ela vai aí com isso. E ela também tem umas visões estranhas, ela, enfim, olha no espelho e vê algumas coisas como se indicassem que ela deveria ir pra lá, ela tem umas alucinações que voltam no tempo em relação à casa, então muitas coisas indicam que ela tem que ir pra esse lugar. E é isso que vai guiar a história, e obviamente, como eu falei, ela tem essas visões, ela tem memórias de coisas antigas, ela tem coisas que aparecem pra ela, e é daí que a série vai tirar os elementos de terror. Só que ela não tira só daí, ela não tira só de aparições inesperadas, ela também tira o terror de muitos outros elementos. Isso eu acho que é um ponto já positivo pra gente comentar aqui. Essa é uma série que no primeiro episódio ela já começa com um tipo de terror clássico, que é o jump scare, que é aquele susto que vem naquele momento que você sabe que vai ter um susto e mesmo assim leva um susto. É exatamente isso. O primeiro episódio dessa série bateu um recorde do Guinness Book de episódio com mais sustos em um episódio só. Foram 21 sustos em 58 minutos de série. Enfim, então você já vai preparado pra isso. É uma série que brinca, inclusive, com isso, né? Faz comentários até brincando em relação a esses sustos. Foi uma coisa inserida ali pelo Mike Flanagan de propósito, porque muitas pessoas falavam que as séries dele não tinham sustos suficientes, e aí ele vai, tá bom, você quer susto? Então toma aí. Então é muito engraçado o jeito que ele coloca, mas também é muito bom, porque você sabe o que vai acontecer e mesmo assim você se assusta. Mas além disso,
toda a série se constrói em relação a esse mistério, né? Por quem é essa garota que sobreviveu já, tem algum jeito de conseguir eles sobreviverem também. Ela começa com esse mistério e esse mistério se constrói em cima de antigos residentes da casa em que eles estão hospedados, que era uma seita praticamente, um grupo que fazia rituais. Então o medo também se constrói em torno desse mistério e o que eles faziam, né? Envolvia sacrifícios ou entregas, oferendas, vamos dizer assim. Todo esse clima que vai se criando, essa tensão também vem aí. E aí a gente tem vários outros elementos, né? Tem as aparições, tem seres estranhos, tem sombras misturando ali, uma coisa muito escura, né? Cenas mais de noite, meia-noite. E claro, um medo que passa por toda a série é o medo da morte, porque todos ali vão morrer. E aí a gente vai ver como cada um lida com isso de modo diferente. Dito isso, vamos falar sobre duas coisas envolvendo, né, como cada um lida com a morte de um jeito diferente. A primeira eu gosto muito de como a série desenvolve os personagens. A gente tem, como eu falei, a Ilonka, que é a primeira personagem que aparece, é ela que vai levar a gente até a casa, mas chegando na casa a gente vai conhecer os outros pacientes, né? Ao todo, a gente conhece 8 principalmente, e é muito legal que a série, mesmo com 10 episódios, consegue desenvolver muito bem cada um. Então a gente vai conhecendo os nomes, as doenças e as histórias de cada personagem de forma independente, e eles vão se desenvolvendo ao longo dos episódios. É muito legal como a gente vai criando essa conexão com eles, como alguns personagens parecem estranhos de cara e depois você vai entendendo as motivações. Isso eu achei muito legal. E ao mesmo tempo, o fato da série criar essa ligação tão grande, fazer você ter essa empatia pelos personagens, é o que dá um outro twist. Eu achei a série mais triste do que assustadora. É uma série que você se conecta com pacientes terminais, com pessoas, com jovens que sabem que vão morrer a qualquer momento. Então, é uma série, nossa, que, enfim, tem momentos muito dramáticos e traz momentos muito profundos de questionamentos e também, enfim, de perdas de muitas formas, e que você sente o que eles estão sentindo ali das maneiras mais diferentes e profundas possíveis, né? Ela traz todos esses debates e o luto, principalmente, e lida com tudo, acho que vale ressaltar, de modo muito sensível, cuidadoso, com muito respeito. Então, nossa, é muito legal assistir assim. Mas dito isso, de fato, é uma série que me fez, acho que, chorar mais vezes do que pular da cadeira, entendeu? Mas é muito legal como ela consegue misturar tudo e mostra como ela não vai se resumir só ao terror. Ela tem um conteúdo aí a oferecer, toda uma evolução de personagens, toda uma evolução da história, que eu acho muito legal mesmo. E aí a gente vai entrar em um outro elemento dessa história que eu não tava esperando quando eu fui assistir, e que é um elemento muito grande, porque a gente vai acompanhar a encenação, né, cenas de fato, das histórias que os personagens contam durante o Clube da Meia-Noite. Então a história é dividida meio que realmente em dois lados aí. O lado A, que é o que tá acontecendo na casa, o que eles passam, e também grande parte dos episódios são dedicados sim ao lado B, que são essas histórias que eles estão contando. E é muito legal como as histórias que eles contam, inicialmente você não percebe, mas depois você entende que tem tudo a ver com a jornada e a evolução de cada um. E é até engraçado porque algumas histórias, o personagem fala: não vou terminar de contar hoje, continuo depois. E aí eles até brincam, né? Tentem se manter vivos até a próxima vez pra vocês não perderem o final. E é muito legal porque faz parte da jornada de cada personagem. E aí então agora vai começar a partir do vídeo com spoilers, porque eu vou comentar um pouquinho sobre cada história e sobre cada personagem, porque eu acho muito legal ressaltar o quanto essas histórias que parecem meio aleatórias no começo, na verdade tem um grande significado por trás. Então, enfim, vamos começar os spoilers. Se você ainda não assistiu a série, para aqui e continua depois que você terminar. Bom, vou começar falando sobre a história da Ilonka mesmo, né? Ela vai contar a história de uma menina que é uma bruxa que recebe poderes da mãe ali, e um desses poderes é meio que prever o futuro, só que a mãe avisa que ela não pode prever o futuro à noite. E aí o que ela faz? A mãe acaba morrendo e ela prevê o futuro à noite. E ela descobre que um menino que ela acabou de conhecer, mas que, enfim, já despertou sentimentos nela, vai morrer em determinado lugar. E aí ela conhece o menino e a cena dele morrendo já surge,
E ela tenta impedir isso, mas quando ela tenta impedir, ela acaba machucando uma grande amiga dela. Enfim, essa é um símbolo direto da história da Ilonka, né? Porque a gente até tem as encenações com os próprios personagens. Então ela tentando impedir a morte do personagem do Kevin, e aí compromete um pouquinho da Anya. E isso reflete totalmente a trajetória da Ilonka de tentar sobreviver a todo custo, de tentar fazer o ritual com os amigos, de ter tirado a Anya do espaço que ela tava ali, conectada às máquinas, e levado ela lá pro porão pra tentar fazer o ritual, e aí a Anya ter morrido tão rápido logo em seguida. Então representa toda essa jornada, e o fato dela ter terminado de contar essa história só depois de todos os acontecimentos, mostra como ela, enfim, consegue chegar, entrar em termos ali, né, aceitar um acordo, que ela não tem o controle sobre o próprio destino, ela não consegue mudar as coisas, ela pode ter esperança de mudar, mas ela tem que aceitar que uma hora ela vai morrer, e ela não tem como impedir nada. Então, muito legal como essa história se simboliza. Aí a gente pode ir então pra história do Kevin, que é a história de um serial killer que recebe, né, essas funções de matar alguém da família. E aí ele percebe que qualquer pessoa que chega perto dele, ele acaba machucando. E isso é uma coisa que o Kevin já mostra desde o começo, né? Ele tenta impedir a mãe de fazer com que o irmão mais novo dele seja um reflexo dele. Ele fica lá, mas você não quer fazer teatro? Você não precisa fazer atletismo, que é o que eu fazia. E ele percebe que o irmão tá sendo influenciado pelo fato de que ele vai morrer, ele tem que deixar um legado, por exemplo, e ele não quer fazer isso. E tem toda a história, claro, de que ele tem uma namorada, que é a Catherine, mas ele começa a se aproximar muito da Ilonka durante a série. E aí nisso ele acaba machucando as duas, né? Nenhuma, enfim, tá completamente satisfeita, incluindo ele mesmo. Então, quando ele finalmente chega no final dessa história, que ele terminou com a Catherine e ele tá pronto pra ficar com a Ilonka, e aí ele chega nessa conclusão de que talvez ele seja melhor, na verdade, ficar sozinho, e que aí ele, enfim, se livra dessa maldição e deixa todo mundo seguir em frente. E aí, finalmente, quando ele entende isso, a Ilonka diz que não gostou do final que ele trouxe pra história, e aí ela consegue ficar com ele consegue ficar com ela, porque ele entende que, enfim, ele tem que ser um pouco mais cuidadoso com ele mesmo também, ele não pode ser tão duro com ele mesmo. E aí os dois, enfim, se entendem, e a história dele também faz todo sentido. Vamos agora pra história da Natsuki, que é a história mais real de todas, né? Ela não é uma história com muitas metáforas, ela conta de uma forma um pouco mais dramatizada, mas é uma história que aconteceu de fato com a vida dela, que foi uma tentativa de suicídio. E ela mostra muito claro ali como havia uma discussão na própria cabeça dela, como a depressão agia sobre ela, né? Uma vozinha na cabeça ficava falando que não valia a pena, que ela tinha que terminar, enquanto tinha uma outra voz que tava, não, vai ser difícil, mas vai valer a pena, fica aqui. Então ela mostra toda essa dramatização. É um episódio mais sensível, é um episódio que tem, inclusive, aviso de gatilho no final, né, aviso, na verdade, de conscientização, pra procurar ajuda e tudo mais. É um episódio, enfim, mais bonito, e é uma história que a Natsuki conta só pro Amesh, num momento de mais vulnerabilidade ali. E é uma história muito triste, né, porque ela conta como no momento em que ela decidiu que ela queria viver, que ela ia continuar, e aí ela foi pro hospital, ela descobriu que, na verdade, ela tava doente e ela tinha dias contados de todo jeito. Então é uma história muito triste ali, mas que passa justamente isso que ela vai lutar pra viver ali, né? Ela tem agora um motivo, ainda mais com ele, porque os dois começam a se aproximar. E aí podemos entrar na própria história do Amesh, que é uma história que fala sobre, enfim, um programador de videogames que tem a vida dos sonhos, e aí ele tenta impedir uma grande catástrofe de acontecer. Enfim, é uma história que eu acho que tem a ver muito com os sonhos do Amesh, né? O sonho dele de ser um grande e famoso e bom programador de videogames. Inclusive, a cena dele ganhando o PlayStation, que ele era o sonho da vida dele, da Cherie, foi linda, maravilhosa. Outra que eu fiquei com vontade de chorar. Mas enfim, ele quer ser um grande programador, quer ter a garota que ele mais ama ali, né? Então é uma história em que ele projeta os sonhos e as vontades dele ali, muito gostosa de acompanhar. E o Amesh, eu acho que a gente já pode inserir nesse momento, dá a entender, né, durante a série, que ele seria o próximo dos jovens a morrer, porque ele é o próximo que vê a sombra da morte, né? Ele fala que, apesar do olho dele tá começando a falhar, né, ele já tá tendo sintomas mais fortes da doença, ele consegue ver essa sombra que tá vindo atrás dele. Então a gente entende que ele seria, então, o próximo a morrer. Ele tem uma cena muito bonita com a Natsuki, que eles falam sobre isso. Enfim, é muito difícil, né, você assistir isso e saber tudo isso, mas enfim, eu gosto como a série deixa esses pequenos detalhes aí,
e ele imagina o futuro dele, como poderia ter sido, e a gente tem esse pequeno detalhe ali de como ele queria e poderia ter vindo aí pela frente. Bom, agora vamos falar da Anya. A Anya é uma das primeiras a contar a história. Ela conta a história das duas meninas que habitam dentro dela, praticamente, né? Uma que é a bailarina, que respeita a vontade dos pais, que faz tudo o que precisa, é a filha perfeita, a aluna perfeita, a amiga perfeita. E a outra que quer se divertir e não quer lidar com a pressão de tudo isso, né? Ela, enfim, se separa em duas ali nessa história, mas na verdade é uma história em que ela mostra que as duas pessoas, na verdade, vivem dentro dela e que ela precisa, enfim, aceitar que ela tem essas duas versões dentro dela mesma. Então é uma história que vai muito com a realidade, porque a Anya realmente tinha essa história do balé e que ela acabou se perdendo da família e dos amigos por conta, enfim, das drogas que ela se envolve, e aí ela se torna viciada, e aí ela se sente muito culpada porque os pais morrem numa noite que eles tentam buscar ela fora de casa, então ela tem muita culpa em relação a isso. E aí a junção dessa história é muito dela aceitar que essas duas pessoas existem dentro dela e que não é culpa dela as coisas terem acontecido. E tá tudo bem, né? Ela ter essas duas versões, aceitar isso e viver, né, com essa ideia dentro dela. Então, outra história também muito importante aí. E a Anya é a personagem que morre primeiro ali, que a gente precisa lidar e afeta muito a história, mas ela é um personagem muito legal, né? De começo ela é super grossa, não tá nem aí pra nada, e aos poucos a gente vai vendo as vulnerabilidades dela. Achei uma personagem que evoluiu muito legal. Quando chegou a hora dela morrer, o impacto foi muito grande, porque é uma personagem muito importante ali e pros personagens também. Vamos agora pra Sandra, que conta uma história bem cheia de metáforas, uma história de uma menina que o ex-namorado fica com o melhor amigo e aí ela se sente traída, e aí, enfim, tem todo um rolê que acaba um morrendo e depois outro, e a outra pessoa leva a culpa e depois a gente entende que a culpa foi dela, ela planejou tudo. E essa é uma história que acontece logo depois da Sandra ter uma briga grande com o Spencer. Aí eu acho que é uma história em que ela tenta fazer as pazes mostrando que ela entende a culpa dela. Ela entende as coisas, enfim, pelos quais ele ficou bravo. Então é uma história sobre ela reconhecer a culpa, reconhecer que ela teve alguns erros ali no meio e uma forma também dela pedir desculpa, né? Então depois dessa história eles acabam começando a se acertar para acabar bem no final. E também temos o Spencer, que conta uma história aí meio futurística, com referências do Exterminador do Futuro, que fala basicamente, deixa bem explícito que é uma história que acontece depois dele entender que tá tudo bem ele ser gay, ele não é defeituoso por ser gay, ele não é imperfeito por ser gay. E é uma história que reflete justamente isso, ele entendendo que ele é perfeito do jeito que ele é, que ele precisa se aceitar do jeito que ele é, não importa como a sociedade em volta dele o julgue, porque tem pessoas iguais a ele que conseguiram aceitar esse fato. E eu acho que a série trata de uma forma muito sensível toda a história do Spencer, né? Ele é um personagem que tem AIDS, a série se passa em 1994, então uma época, enfim, que a AIDS era tratada com muito preconceito e que matava muito, né? Não tinha um tratamento, então você ia morrer de todo jeito. E aí mostra como a comunidade, né, era afetada, como perdia muitos amigos, mas como o Spencer acaba se encontrando ali no final. E a história é muito um reflexo disso. Uma história também dele conseguir entender e aceitar que a pessoa, enfim, o amigo, o amor dele, o namorado, não sei, ele fala como amigo, né? Não sei exatamente, não entra tão em detalhes sobre o relacionamento que ele tinha, mas enfim, esse menino que ele se relacionou e acabou tendo AIDS também, que tá tudo bem, que ele não pode culpá-lo também. Então, enfim, eu gosto muito de como toda a história do Spencer é tratada com muita sensibilidade, muito cuidado, e a história também reflete isso pra encerrar aí. E por fim, é muito interessante que a única personagem que não conta história é a Cherie. Ela não tem uma grande história aí no meio, e isso faz todo sentido, porque a personagem dela vive de contar histórias fora do Clube da Meia-Noite. Ela conta histórias o tempo inteiro, inventa, né, coisas e possibilidades ali. As pessoas, enfim, falam, não dá pra acreditar em nada do que ela fala, porque ela inventa coisas o tempo inteiro. A gente nunca consegue entender de fato qual é a dela. Então ela não precisa contar uma história em um determinado momento, porque já a personagem dela vive dessas histórias. Então é muito interessante que ela é a única personagem que não conta ali. Acho que faz todo sentido. Ela ouve e ela só completa no final, né,
a história da Ilonka no momento que ela não consegue, né, que a Ilonka tá chorando, tá aceitando o que tá acontecendo, e aí a Cherie vem e intervém, porque a Cherie tem uma evolução muito boa, né, ela começa como essa personagem muito longe dos outros, que ninguém entende, que ninguém tá ali perto, e aí ela vai entrando na história de cada um, né, ela dá a peruca tão importante pra Ilonka, ela ajuda o Spencer a enfrentar o medo que ele tinha em relação à mãe, que tava, enfim, que parecia que não gostava mais dele, ele queria ainda o amor da mãe. Ela vai ajudando cada personagem ali, ela aparece em momentos muito importantes, né? Então eu gosto também da história de como ela vai evoluindo. Bom, quero terminar falando dos outros personagens agora. A gente tem o Mark, que é um anjo, um enfermeiro muito bonzinho, que ajuda demais em toda a história do Spencer. Também ajuda a consolar muito a Cherie em relação a não ter a presença dos pais ali. Nossa, assim, melhor personagem de todos, ele é muito legal. E aí a gente tem, claro, a Dr. Stanton, a doutora Stanton, que é a moça que cuida do asilo ali, que, enfim, você fica o tempo todo falando, nossa, não sei, ela parece suspeita, ela parece estranha e tal, acaba a história, tá tudo bem. Aí vem a grande revelação, né? Mas já falo sobre essa revelação, vamos voltar antes, porque a gente tem outra personagem que aparece muito, né? Ela tem uma presença muito grande na vida da Ilonka, que é a Shasta, uma mulher que ela encontra ali nos arredores, que é uma pessoa que cuida de uma empresa de bem-estar, que, enfim, parece super natural, tá ali buscando alternativas e ajuda muito a consolar a Ilonka na jornada. E aí a gente descobre que ela é justamente a Julia Jane, a menina que tinha o câncer de tireoide terminal e que acabou sobrevivendo, achou uma forma de sobreviver, que a Ilonka tava tão obcecada, né? E aí tem toda a história envolvendo ela, que, na verdade, enfim, a gente nunca vai entender, a gente não entendeu nessa primeira temporada, pelo menos, se o ritual funcionou com ela de alguma forma ou se realmente houve um erro de diagnóstico, né? Ela não tinha um câncer terminal, ela ia se curar de toda forma. Porque o que a gente entende que aconteceu com a Sandra, né, atualmente, é que não foi uma coisa do ritual, ela não se curou por conta do ritual. O ritual não funcionou com a Anya e também não funcionou com ela, porque ela já tinha feito os exames antes do ritual. Então, esse resultado que saiu era uma coisa que já tinha acontecido antes. Então, a gente entende que o ritual não funciona, até porque vem depois, e a Julia dá a entender que ela precisa fazer o ritual de novo, porque ela ainda não, ou desenvolveu uma nova doença, ou não se curou de fato, né? Trouxe as coisas de volta. Então, ela quer fazer o ritual porque ela acha que vai funcionar. Mas uma coisa muito interessante é que a gente não tem muitos detalhes do tipo de ritual que a Julia fez no passado. Isso não mostra. Mostra que ela recebeu ajuda ali pra fazer esse ritual, né? Da antiga dona, né, da casa, a Regina Ballard, que cuidava da seita ali. Mostra que ela recebeu essa ajuda, mas não mostra exatamente o que aconteceu. Ela só aparece curada depois. Então isso talvez entre em mais detalhes no futuro. Mas o que a gente sabe é que ela tenta repetir um ritual de novo, matando todo mundo, e que não dá certo, e ela foge. E quem deixa ela fugir é justamente a Stanton. Que no final a gente descobre que ela também tem uma doença terminal, provavelmente porque ela usa peruca, ela é careca, então parece que ela, enfim, teve que lidar com o câncer e fazer quimioterapia. E a gente descobre que ela tem o símbolo do Paragon ali na nuca, né, que é a ampulheta, que é o símbolo da seita que, enfim, se mantém vivo. Isso dá a entender duas coisas, eu não sei exatamente qual é, procurei, enfim, deixou no ar mesmo. Muitas pessoas estão falando que ela pode ser a filha da Regina Ballard, que era a dona da seita. A filha se revoltou com a mãe, a filha é a Athena. Ela não gostou da mãe ter, enfim, se sacrificado tantas pessoas ali pra tentar se curar. E aí ela foge. E a Stanton, desde o começo, se mostra como uma pessoa muito contra, né, essas esperanças, esses rituais. Então, pode ser que ela tenha vindo depois morar na casa justamente pra impedir que a casa seja usada pra esses rituais novamente pela mãe. Então, ela só usou uma nova identidade ali e continua tentando impedir que isso aconteça. Parece, porque ela fica muito contra as crianças quando ela descobre que o ritual foi feito. E ela, enfim, sabe como salvar as meninas ali quando ela vê o ritual da Julia acontecendo. Mas é estranho porque, enfim, continua com toda essa suspeita, né? Há também um grande outro mistério que a gente não tem muitas coisas a entender ali, que é a Ilonka e o Kevin veem o tempo inteiro um casal de velhos mortos, né? Eles ficam tendo essas visões dessas pessoas mortas que ficam falando que eles estão com fome, que eles precisam se alimentar. E aí, a gente vê logo no final que eles são os donos originais da casa, as pessoas que construíram a casa nos anos 30. Esse é o casal. E
a doutora Stanton tem uma foto do jornal no quarto dela. Isso pode indicar que ela talvez tenha alguma relação com eles, talvez seja alguma descendente deles que pega a casa de volta para ajudar os fantasmas deles ali a se alimentarem. Então ela decide fazer uma casa com jovens que vão morrer porque esses dois velhos se alimentam da morte, vamos dizer assim, né? Eles ganham mais força. E aí ela acaba fazendo meio que uma troca com eles para que os jovens deem força, enquanto isso eles deem mais vida para ela em meio à doença que ela tá vivendo. Mas enfim, isso não fica tão claro. E aí vale dizer que essa não é uma minissérie, essa é uma série que pode sim ganhar uma segunda temporada pra gente entender melhor as coisas, o que tá acontecendo. Eu acho que ela pode servir, ela pode ter acabado assim. Ela pode deixar essa dúvida de quem que é Stanton de verdade. Eu sinto que a história foi concluída. É uma história que se tiver segunda temporada, a gente já vai ter alguns personagens que morreram, outros que vão morrer ao longo do tempo de qualquer jeito, vai entrar personagens novos. Enfim, é uma série que pode ganhar, mas ao mesmo tempo eu sinto que a história dela foi concluída ali de certa forma e que o que faltou é coisas que a gente pode ficar imaginando, especulando e não teria problema. Mas se tiver uma segunda temporada, eu acho que dá pra desenvolver bastante, a gente saber mais coisas sobre esse mistério. Então, qualquer uma coisa que vem aí pela frente, vou estar feliz e vou gostar. E eu vou falar que eu gostei sim bastante da série. Gosto como ela traz os elementos de terror e gosto como ela mistura muito bem com uma história aprofundada, com mistérios, com suspense, com drama e também com momentos engraçados. Eu dei risada também no meio. Então, eu acho que ela é uma série bem completa. Mais um trabalho muito bom do Mike Flanagan. Mas enfim, se você chegou até aqui, você provavelmente já assistiu a série e me conta aqui nos comentários então o que você achou. Você tem mais alguma teoria além das que eu comentei por aqui? Você gostou da série também? Tem algum ponto a criticar? Comenta tudo aqui, manda esse vídeo para algum amigo que já assistiu a série também e quer saber mais, ou que ainda não assistiu e você quer que assista para ajudar a convencer. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!